A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a entrevista, ela nada mais é do que um jogo de negociação para ver qual candidato ele vai ser mais propício a curto, médio e longo prazo retornar o que a empresa está disposta a pagar para você. Se você conseguir mostrar confiança e mostrar que você tem esse potencial, você automaticamente já vai ser aprovado em qualquer etapa que você fizer. Fala galera, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não me conhece, meu nome é Lucas, sou programador, sou consultor de LinkedIn, já aprovei múltiplas centenas de pessoas para vagas gringas e vagas Brasil, principalmente na área de tecnologia, e hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas que não só me fez ser aprovado em inúmeras empresas aqui no Brasil, mas também lá fora, e também aplicando esse método, os meus alunos aqui conseguiram ser aprovados em inúmeras empresas lá fora também. A primeira coisa que você tem que saber é que a calma é a sua maior aliada. Então, quando você vai para uma entrevista nervoso, desconfortável, sem confiança do que você vai falar e rezando ali para cair o que você estudou, você demonstra duas coisas que os recrutadores já batem o olho e já conseguem entender de cara, que é a falta de confiança, a insegurança de você conseguir mostrar que você sabe. E quando você tem a insegurança de você conseguir mostrar ali as suas habilidades, você tem ali a desconfiança que você consegue entregar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui e frisar que é muito importante é que toda entrevista ela é uma negociação. Ela é uma negociação da vaga, que ela quer pagar um valor X, entre qual candidato tem a maior probabilidade em curto, médio e longo prazo para conseguir entregar em esse valor e muito mais que eles estão dispostos a te pagar para a empresa. Então, quando você consegue demonstrar isso, a gente consegue agregar valor, a gente consegue fazer com que você consiga passar entre as etapas, e é isso que eu vou te mostrar nos próximos passos aqui dentro do vídeo. E para que a gente consiga desmistificar isso, a gente tem que entender o que o recrutador quer ouvir. Quando a gente pensa em um recrutador, o RH, o nome já diz, ele é um recursos humanos, e ele está lá para quê? Ele está lá exatamente para filtrar quais candidatos têm 3 características, e se você mostrar essas 3 características na sua entrevista, você vai conseguir passar. Primeira delas, que você tem os requisitos necessários que a vaga está pedindo. Então, quando você vai ver uma vaga, quando você abre uma vaga ali, você entende que você tem requisitos para que você cumpra. Por exemplo, se você vai trabalhar como Uber, cara, você tem que ter o requisito de saber dirigir, de ter uma carteira, de ter um carro, por exemplo. Não dá para fazer Uber ali sem um veículo, dá para fazer Uber moto, tudo bem, mas não dá para fazer Uber sem um veículo. Quando você vai ali se candidatar para uma vaga, por exemplo, sei lá, de um cozinheiro, cara, ter um mínimo de experiência com cozinha, já ter feito pelo menos um arroz no fogo. Então a gente tem que ter requisitos e se você vai para a sua entrevista, você tem que mostrar que você já tem esses requisitos prévios para conseguir ser mais provável a conseguir dar esse retorno para a empresa. E a mesma coisa escala ali entre vagas maiores. Quando você vai se candidatar para uma vaga de um CEO, de um CTO, de um tech lead, de um engenheiro de software, de qualquer coisa, você tem que mostrar que você já teve bagagem. Qual que é a sua bagagem? Qual que é o seu histórico? O que você já fez na sua vida de prática, de mão na massa, seja de experiência, seja de projetos, seja de eventos que você já foi, que conseguem agregar à nossa empresa, que você tem mais probabilidade de entregar. Então, quando você entende isso, você entende que toda pergunta ela deve ser pautada em resultado. Então, quando você tem o primeiro, que é mostrar os requisitos, você consegue ter uma assertividade muito grande das entrevistas. O segundo requisito é ali você mostrar que você tem experiência no modelo de negócio deles, no que eles estão querendo solucionar com aquela vaga aberta. Então, quando a gente fala de uma vaga ela só é aberta porque tem um problema a ser solucionado. E geralmente esse problema se divide em 3 partes. Ou é um problema de demanda, o time está crescendo, ou é algum problema em alguma coisa muito antiga dentro da empresa, então essa empresa ela tem ali um maquinário antigo, alguma coisa antiga que precisa atualizar para o novo, ou migrar para alguma coisa e precisa de alguém um pouco mais especializado, ou então está pegando um fogo em alguma coisa, não literalmente, mas eles estão precisando de alguma demanda muito urgente que está sugando o financeiro da empresa e geralmente essas vagas são de especialista. Então quando você tem ali requisito, você mostra que você tem a solução para o problema, que aquela vaga está aberta, você automaticamente mostra o terceiro requisito, que é que você tem potencial em curto, médio e longo prazo a conseguir retornar o que a empresa está querendo pagar para ela. Então, colocando isso na prática, Lucas, cara, a gente está com uma vaga aqui
que é uma vaga de engenheiro de software, que é a minha carreira. A gente está com um engenheiro de software aqui, estamos procurando um engenheiro de software. Ah, tudo bem. Olha, muito prazer, o meu nome é Lucas. Cara, eu trabalho como engenheiro de software já há 8 anos. E nesses 8 anos, eu lidei com vários requisitos que vocês estão pedindo aí. Como, por exemplo, eu lidei com o requisito X, Y, Z. Quando eu entrei na empresa tal, cara, eu consegui lidar com X, Y, Z requisito. Eu entrei exatamente pelo motivo que vocês estão com essa vaga aberta aqui também. E, cara, depois de 3, 4 meses, a gente teve tal resultado lá dentro que tem tudo a ver com a empresa de vocês. Quando eu fui para tal empresa, ou quando eu participei de tal projeto, cara, eu entrei exatamente pelo motivo que vocês também estão procurando. E olha só, eu lidei com X, Y, Z de requisitos que vocês também precisam aí. E, cara, depois de tanto tempo, eu dei tal resultado. Isso a gente chama de método STAR, que é uma metodologia onde você fala exatamente o porquê você entrou, os requisitos que você lidou, que tem a ver com o requisito da empresa e qual o resultado que você deu lá dentro. Quando você consegue amarrar isso no seu discurso, você mostra para a empresa que você tem requisitos, que você tem experiência no que eles estão querendo e você tem probabilidade de dar resultado e dar retorno para a empresa. Se você tem esses 3, você consegue passar na maioria das suas entrevistas. E aí vamos dizer que você tem uma entrevista daqui a 2 dias. Como que você se prepara para essa entrevista, para você chegar lá pronto, para conseguir fazer esse discurso, para conseguir passar nessa entrevista? Primeira coisa, você tem que ler o site institucional da empresa. Então dá um Google sobre a empresa, dá uma olhada o que eles falam, principalmente sobre cultura e valores dentro do site deles. Lá dentro da entrevista você vai frisar muito bem essa cultura e valor. Você tem que mostrar que você tem tudo a ver com o que a empresa ela prega, com o que a empresa ela está buscando. Então não só dos requisitos em si, que também é muito importante, mas pesquisa sobre a empresa para entender que direção ela está indo, olha no LinkedIn o que a empresa tem postado, olha dentro do LinkedIn também, nas pessoas que trabalham lá, o que essas pessoas estão falando sobre a empresa, para que você consiga entender que direção ela está indo e consiga cada vez mais aproximar que a sua experiência tem tudo a ver com aonde a empresa está querendo chegar. E nessa sua entrevista, com certeza, algumas perguntas vão cair e você deve se preparar exatamente em como responder essas perguntas. Só assim você vai conseguir atingir a calma, com a preparação, chegar lá com confiança e conseguir passar nessa entrevista. E a primeira pergunta é: fale sobre você. Quando a empresa ela pergunta sobre você, ela não quer saber sobre o nome do teu cachorro, do teu papagaio, se você tem muito interesse na vaga, ela não quer saber isso. Ela quer saber: será que você que está aí do outro lado, sendo entrevistado, você tem potencial para conseguir retornar? Será que você tem os requisitos que a gente está pedindo? Será que você tem fit com a nossa empresa? E eu sempre gosto de iniciar essa pergunta com uma pergunta contrária, que é: antes de iniciar a fala sobre mim, vocês podem me falar o porquê que a vaga está aberta? Vocês estão crescendo de demanda, vocês estão ali com alguma pendência muito específica que precisa resolver. E por que eu pergunto isso? Exatamente para mostrar como que a minha experiência, como que a minha bagagem, ela é suficiente para conseguir agregar no que vocês estão procurando. Como que eu posso ser suficiente para conseguir retornar o que a empresa está disposta ali a oferecer. Entendeu? Quando eu faço essa pergunta, eu mostro para a empresa não só o meu interesse genuíno como candidato, mas também eu vou dar uma resposta muito mais certeira do que a empresa quer nos aspectos da minha vida. Se a empresa quer ali, por exemplo, alguém com muita habilidade de gestão, eu não vou falar que eu tenho muita habilidade técnica. Eu vou falar da minha habilidade de gestão. Se a empresa quer alguém técnico, eu não vou falar da minha habilidade de gestão. Eu vou falar da minha habilidade técnica e não vou citar nada dessa área aqui. Então entenda que muita gente perde na hora da entrevista exatamente porque ela mostra uma visão, o lado errado da experiência dela. Ela vai para outro lado. E, na verdade, ela sempre teve a experiência que a empresa estava querendo. A única coisa é que ela não conseguiu mostrar isso na hora da entrevista. E aí, quando você sabe exatamente por que a vaga está aberta, por que a empresa ela está procurando um novo candidato, você vai começar a falar exatamente o porquê que você é o candidato perfeito para aquela vaga. Não explicitamente. Você vai falar numa estrutura que é validada, já é conhecida no mercado, mas quase ninguém aplica, que é a estrutura STAR.
O que é essa estrutura STAR? É uma estrutura de situação, tarefa, ação e resultado. Quando você mostra que você já esteve em uma situação bem semelhante ao que a empresa está procurando, lidou ali com tarefas que a empresa ali precisa, que são os requisitos, teve ação e teve resultado, você mostra para essa empresa, olha só, a maioria do histórico que eu tive foi de resultado, a maioria das coisas que eu toquei ou das experiências que eu já passei, eu tive um resultado aqui. E quando você mostra isso, cara, automaticamente, indiretamente, você coloca um pensamento na cabeça do RH de, olha, eu passei em todas as empresas ou todos os projetos anteriores e eu tive resultado nesses projetos, eu dei impacto, eu deixei um legado. Então, quando você entende por que a vaga está contratando, você já vai pensar em projetos, em mão na massa, em coisas que você já fez, em empresas ou em estudos ali que tenham a ver com por que a empresa está contratando. Que você possa encaixar e mostrar para a empresa que você tem fit com aquela vaga. Eu fiz uma entrevista uma vez para fora que eles estavam procurando um desenvolvedor de software. E aí, exatamente da minha linguagem, da minha stack, que é Ruby. E aí eu fui para essa entrevista e nessa entrevista eles chegaram para mim, eu perguntei, cara, por que a vaga está aberta? Eles falaram, olha, a gente está demitindo um time todo russo porque a gente está trocando esse time por brasileiros porque eles não se comunicam. Eles não conversam, a comunicação deles é muito fria, e isso está gerando prejuízo para a empresa. Opa! Quando eu fui falar sobre mim, eu falei, pô, obrigado pela informação, falando sobre mim, muito prazer, meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor de software já há 8 anos, parará. Quais experiências você acha que eu trouxe para a mesa? Experiências técnicas? Como que eu resolvi um problema muito específico em uma empresa? Como que eu lidei muito resultado resolvendo uma parte do código lá da empresa? Não. Eu mostrei como que a minha comunicação em outras empresas conseguiu dar impacto. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo quando o problema é comunicação. Quando eu entrei na Wine, eu trabalhei na Wine, é o maior e-commerce da América Latina, aqui de vinhos. Cara, eu entrei lá exatamente para resolver um problema de integração de pedido. Então a Wine, eu fui para os sistemas B2B, a Wine ela só integrava 60% dos pedidos. A gente tinha 40% de perda na integração dos sistemas B2B. Isso dava de consequência cancelamento de pedido, um prejuízo absurdo, cliente reclamando que estava demorando a entrega no final, o pedido nem tinha sido faturado, confusão com estoque. Então a gente tinha esse problema específico que eu entrei lá exatamente para resolver ele. Quando eu entrei no projeto, estudando muito o projeto, eu entendi que o problema não era do projeto em si. E isso é verdade. O problema era que os desenvolvedores anteriores eles não comunicavam com outro time. Quando a gente entrou, eu conversei com outros times, a gente foi investigar junto com outros times de infraestrutura, de qualidade, UI UX, de tudo, e aí a gente identificou um problema dentro do servidor, nada a ver com código, que quando a gente conseguiu solucionar esse problema do servidor, que não estava mandando os pedidos lá para o sistema deles, cara, a gente conseguiu ter uma integração de 95%. Ah, Lucas, e os outros 5%? Os outros 5% era erro de cadastro do usuário, a gente tinha ali erros de um endereço não cadastrado ou qualquer coisa do tipo, a gente entrava em contato com o usuário, a equipe de vendas, no caso, entrava em contato com o usuário, consertava isso e os pedidos conseguiam ser faturados ali posteriormente. Então a gente conseguiu ter um impacto de mais de 95%. Entende? Como eu passei pela situação, como eu passei pela tarefa, como eu passei pela ação e como eu dei de resultado. E eu falei isso muito naturalmente, porque isso já está treinado aqui, ó, milhares de vezes aqui que eu já repliquei, já ensaiei isso aqui na frente do espelho. Então, quando eu falo esse tipo de coisa, a empresa fala, cara, tem tudo a ver com a nossa empresa, tem tudo a ver com o que a gente está precisando. A empresa está demitindo um time todo russo porque não tem comunicação. O Lucas já mostrou que ele tem comunicação, que ele já deu resultado, que ele passou nas empresas e conseguiu ter esse resultado. E isso eu faço com várias empresas e trago pelo menos 2 a 3 cases ali para mostrar como que eu tenho resultado em várias outras situações que eu já passei, exatamente mostrando como que eu tenho match com o requisito da empresa e com o que eles estão precisando ali também. Outra pergunta que cai muito também são, quais são os seus pontos fracos? E a maioria das pessoas fala, eu sou muito perfeccionista, eu tenho um problema de fazer tudo muito bem feito. E no caso, eles não querem ouvir isso. Eles querem saber o que você tem de vulnerabilidade que pode ou não impactar o seu trabalho diretamente. Então, sempre que você for dar exemplos disso, você vai ter que dar exemplos indiretos do que tange o seu trabalho. Então, se você, por exemplo, é um assistente,
Você vai lidar sempre ali com a agenda do seu chefe, por exemplo, da agenda da empresa que você está trabalhando. Você nunca pode falar que você não gosta de agendar nada, você não gosta de ajudar a empresa que você está. Por quê? Porque isso será o seu trabalho, isso será parte do seu trabalho. Então, o que eu falo? Geralmente, quando tem esse tipo de pergunta, eu instruo os alunos aqui também a falar coisas que rondam o seu trabalho, mas você vai mostrar como que você está resolvendo também. Então, por exemplo, olha, uma coisa que eu falo, eu não gosto de quando eu participo de uma empresa e com um regime, se tiver um regime remoto, por exemplo, e essa empresa, ela marca várias reuniões durante o dia e não me deixa trabalhar. Mas eu sei que essa empresa, em uma resposta que eu dou, eu vou te dar um exemplo de uma resposta que eu dou e como que eu burlo isso, como que eu... Então você tem que falar um problema, mas você tem que falar como que você está resolvendo aquele problema também. Então, por exemplo, sempre que eu entro numa nova empresa, eu falo assim, olha, eu não gosto de participar de uma empresa, por exemplo, que marca muita reunião durante o dia e eu não consigo trabalhar, porque isso afeta muito a minha produtividade, isso afeta muito a minha entrega. E aí tem uma divergência de expectativa entre o que a empresa espera de mim e o que eu consigo entregar porque eu tô atolado de reunião. Então, quando eu entro numa empresa e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente ainda está com muita reunião e poucas horas de trabalho no dia, eu tento sempre sincronizar muito bem com o meu chefe e com a empresa que eu tô. Então, o meu alinhamento principal é entender o que a empresa espera de mim na questão de entrega. Segundo, o que meu chefe precisa que eu entregue e qual é o prazo para que eu consiga cumprir aquilo. Então, se a empresa ela espera de mim uma entrega X e eu dou uma entrega X dividido por 3, cara, passar um tempo ali eu vou ser demitido. Há muito tempo, mas uma hora ou outra eu vou acabar sendo demitido. Quando a gente tem esse alinhamento, a gente sabe exatamente o que entregar. Então sempre exponha um lado ruim seu, mas o que você faz para conseguir contornar isso dentro da empresa, mostrando que isso não será um trabalho quando você entrar. Terceira pergunta, por que você quer trabalhar aqui? Quando você tem essa pergunta, cara, geralmente as pessoas falam respostas muito genéricas. Ah, porque é uma empresa ótima, porque é uma empresa boa, e a maioria nem se prepara para ler sobre a empresa antes de ir para a entrevista, para tentar entender mais sobre que direção a empresa está indo para que você consiga alinhar exatamente seus valores, a sua experiência com o que a empresa está procurando. Então, quando a empresa, logicamente, faz esse tipo de pergunta do porquê que você quer trabalhar lá, ela espera que você já tenha lido sobre a empresa. Ela espera que você estude sobre a empresa, que você seja um candidato engajado, interessado, que entenda 1 hora antes da sua entrevista o que a empresa faz. Então, quando você tem esse tipo de pergunta, é claro que você não deve responder também sobre dinheiro. Você deve responder sobre valores, sobre requisitos, sobre evolução. Então, por exemplo, por que você quer trabalhar aqui? Olha, eu quero trabalhar aí na empresa XYZ exatamente porque eu estudei sobre a empresa, eu li sobre os valores, eu entendi em que direção que vocês estão indo. Eu acredito que isso tem muito a ver tanto com o que eu prego, quanto com a minha filosofia de trabalho, quanto principalmente com o que eu tenho de experiência com o que eu estou estudando atualmente. Então, eu sei que vocês estão indo em tal direção, você me disse anteriormente que a vaga está aberta exatamente por esse motivo, e cara, eu acredito que eu tenho não só muito a agregar com a empresa, mas eu também vou ter uma troca profissional. Eu vou conseguir crescer aqui dentro da empresa, eu vou conseguir evoluir também tecnicamente. E aí, eu tenho certeza que a gente vai conseguir crescer muito junto daqui para frente. Entende como a gente sempre coloca resultado, a gente sempre coloca impacto e como que você vai trazer esse impacto para a empresa para você se destacar perante os outros concorrentes. A gente também não pode deixar de falar da linguagem corporal. Quando você vai para uma entrevista, já peguei histórias de recrutadores aí, grandes amigos meus, falando que foram para uma entrevista e o candidato, por exemplo, estava fumando na entrevista, remoto, aqui pela câmera. Cara, chegaram lá, o candidato estava de camiseta, por exemplo. Cara, a gente tem que se preparar minimamente. A entrevista, ela é uma atividade formal. Ela demonstra também a sua seriedade como candidato. Será que se você estiver de camiseta, estiver fumando, será que você sempre vai estar assim no dia a dia da empresa? Será que você não se preocupa nem com o teu emprego, uma coisa que vai te render ali o teu financeiro? Será que você não tem esse tipo de seriedade? E se não tem, com o que mais você não tem seriedade? Será que você não terá seriedade com as suas tarefas do dia a dia também? Então, sim, o corpo fala.
E quando o corpo fala, a gente tem que deixar uma boa impressão, por mais que isso seja burocrático, por mais que muitos de vocês possam não concordar com isso. Ah, mas eu não concordo que a empresa ela deve exigir que a gente vá com roupa tal, ou a gente seja de forma tal. Tudo bem, mas é assim que o jogo funciona. Eu, por exemplo, eu tenho muitas tatuagens aqui. Cara, eu já fui para muitas entrevistas, principalmente na parte da Europa, fazer entrevista na Europa, que eu sofri um preconceito, que eu sei que eu fui negado por causa das minhas tatuagens. E antes de fazer as minhas tatuagens, eu já sabia disso, então foi um jogo, foi um preço que eu aceitei pagar. Então, assim, sempre que eu vou para uma entrevista, por exemplo, Europa, eu vou com uma camisa de manga. Eu vou com uma blusa um pouco mais fechada na gola. Por quê? Porque eu entendo que isso é desconfortável para a empresa. E se eu quero ser contratado para a empresa, eu tenho que seguir as regras do jogo. Então, muito cuidado com isso. Cara, postura sempre, sempre do peito para cima, se você for ali fazer uma entrevista remota, sempre olhando na câmera, sempre com uma expressão de confiança, nunca olhando para o lado em outra tela, porque o recrutador sabe que você está em outra tela, ele é expert em ler pessoas, nunca ali avulso enquanto o recrutador está falando, sempre concentrado, focado na entrevista, cara, presente, interessado na empresa. Olha, mas vocês usam isso? Cara, como que vocês fazem isso? Como que vocês usam esse tipo de coisa aqui dentro? Como que vocês usam esse requisito aqui dentro da empresa? Pode me explicar melhor? Eu não entendi muito bem essa parte. Você pode me explicar como que é o dia a dia de vocês em cima dessa área aqui na empresa? Então, engajado, interessado, isso vai te destacar muito mais de outros concorrentes também. E é claro que no final da entrevista você também deve fazer perguntas. Então eu tenho algumas perguntas principais que eu gosto muito de fazer no final e me ajudam muito, tanto com a ansiedade quanto em questão de evolução de processo. Então, um erro meu, por exemplo, antigamente, alguns anos atrás, era que eu terminava a entrevista e ficava ansioso, esperando a empresa falar alguma coisa. Não sabia se eu mandava uma mensagem para o recrutador, um e-mail, falava que eu estava aguardando ainda o processo, não sabia se a vaga tinha sido fechada. Então eu separei aqui algumas perguntas que vão te ajudar nessa. A primeira pergunta que você deve fazer é: qual é a urgência dessa vaga? Ah, Lucas, você tem alguma pergunta aqui sobre o nosso processo seletivo? Sim. Qual a urgência dessa vaga? Por quê? Se a vaga for muito urgente, para a semana que vem, cara, eu sei que em 2 dias eu preciso receber um feedback da vaga. Se eu não receber, eu mando mensagem para a equipe de recrutamento. E aí, olha, eu fiquei muito interessado na vaga de vocês, acho que vai ser um super match, acho que a gente tem tudo a ver. Vocês têm alguma resposta ou sabem de alguma previsão de quando que vai sair essa resposta? Então é muito importante. Eu já peguei vagas ali que tinham previsão de contratação em 6 meses, em 3 meses. Então eu não me preocupava mais com aquela vaga. Eu sabia que eu não ia receber um feedback no dia seguinte, na semana seguinte. Então, cara, bola para frente, vamos buscar outros, não vamos ficar preso em um processo seletivo. Vamos fazer outros, porque eu sei que esse feedback vai demorar. Então essa pergunta é muito importante. Outra pergunta que eu gosto de fazer: cara, quais são as próximas etapas? Quando você entende todo o ecossistema de etapas que você vai enfrentar naquela empresa, você entende exatamente como se preparar para as outras etapas também. Então, você sabendo qual que é a próxima etapa ou qual que é a outra, você sabe exatamente o que buscar de preparação no Google, como que você vai fazer essa preparação. Hoje a gente tem inteligência artificial, a Manus, o ChatGPT, o Cloud Code, inúmeras IAs aí para você conseguir pesquisar sobre aquela etapa e conseguir se preparar melhor, saber exatamente como que você vai responder. E é claro, todas as respostas com o método STAR. E aí, quando você entende exatamente todo esse ecossistema, você sabe exatamente como se preparar. Então você sabe quais perguntas vão cair, você sabe quais etapas vêm para frente, você sabe exatamente como se preparar. E quando você faz isso, você chega lá calmo, confiante, sabendo o que responder e sabendo a forma certa de responder. É a mesma pergunta, é a mesma resposta a cada pergunta. Toda entrevista. Quando você tem essa repetição, você fica fera. É isso que me levou ali na minha jornada a fazer mais de 80 entrevistas para conseguir passar na minha primeira vaga internacional em 2021. Quando eu fui para a minha segunda vaga, eu fiz 2 entrevistas. Em 15 dias eu já estava recontratado. Quando eu fui para outra vaga, eu trabalhei na Quorum, por exemplo, que foi uma empresa ali ligada ao governo dos Estados Unidos. A gente tinha clientes como integração com a Força Aérea Americana, tinha integração com a Casa Branca lá dentro dos Estados Unidos. Cara, levei 2 entrevistas para passar.
Quando eu fui para a Medley, que era uma empresa de healthcare, como se fosse um LinkedIn dos médicos lá fora também, nos Estados Unidos, foi uma entrevista para passar. Por quê? Porque eu apliquei todos esses conceitos que eu falo para você. E toda essa galera que eu mostrei no início do vídeo, eles aplicam exatamente isso e a gente consegue passar na maioria das vagas que a galera faz. Claro que não é de primeira, mas pelo menos 5 a 10 entrevistas ali, a gente já consegue passar para uma vaga. Fechou? E se você se interessa por isso, aqui na descrição a gente tem o link do nosso LinkedIn da SCAR, que é a estrutura de LinkedIn, que é a prova aqui dentro. A gente mapeou toda a estrutura de LinkedIn só para você copiar, colar e começar a fazer entrevistas lá pelo LinkedIn. A gente tem o nosso currículo, que é um currículo também ATS friendly, ou seja, hoje quem faz a varredura do seu currículo quando você se candidata não é um RH, é um robô. E se você usa uma estrutura que já é testada, já é aprovada, já é validada, já é certeza que aprova aqui dentro, você sai na frente. O link dele está aqui embaixo também. E claro, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você quiser saber mais sobre LinkedIn, sobre entrevistas, sobre o mercado, clica aqui embaixo em se inscrever, curte esse vídeo e comenta aí. Cara, essas dicas agregaram para você? Quando você for para sua próxima entrevista, cara, volta aqui para rever as dicas e para deixar um comentário para mim se realmente te ajudou, se realmente caiu isso que a gente falou aqui. Top? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, até o próximo vídeo.